Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja entrando na sua casa e abençoando não só a sua vida, mas a de todos os seus familiares. Hoje eu vim aqui trazer algumas respostas às perguntas que estão me enviando, né? Muitas pessoas estão me enviando várias perguntas sobre a questão do meu entendimento sobre o rapto da noiva de Cristo, sobre o sonho que Deus me mostrou sobre Jair Bolsonaro, e as perguntas são diversas. Então, antes de nós darmos continuidade ao vídeo que nós estamos falando sobre quem é Jesus Cristo, né? Eu resolvi dar uma pausa e vim aqui responder as perguntas de vocês. Então, hoje nós não vamos falar sobre quem é Jesus Cristo no islamismo, mas hoje eu vou responder a inúmeras perguntas que vocês têm enviado. Então, uma dessas perguntas, eu peguei até o caderninho aqui, né, para não esquecer. Me perguntam da onde eu tirei esse entendimento de que Jesus vem primeiro arrebatar a noiva e depois Jesus vem levar a igreja. Antes de mais nada, eu peço que vocês que ainda não conhecem o canal, dê uma olhada no estudo sobre a noiva de Cristo. Lá eu venho dizendo desde o início da onde eu tirei, né, esse entendimento e o porquê agora, depois de 25 anos, no entendimento de pré-tribulacionismo, eu completamente mudei o entendimento para o pós-tribulacionismo relacionado ao rapto da noiva de Cristo. E antes de mais nada, eu quero dizer a vocês que eu não tirei isso da minha cabeça. Tudo começou com um sonho que Deus havia me dado, foi o primeiro vídeo do canal falando de Deus. Foi eu relatando esse sonho sobre o mês de outubro. Algumas pessoas acharam interessante criar esse canal e depois passaram para mim. Então, muitas pessoas perguntam ou afirmam que eu criei o canal falando de Deus para ganhar dinheiro. Eu não criei o canal falando de Deus, primeiramente. Foi amigos meus que criaram esse canal. Segundo, se eu quisesse ganhar dinheiro com o canal falando de Deus, nenhum dos meus vídeos seriam tão longos. Porque quem quer ganhar dinheiro no YouTube, amigo, faz pelo menos o vídeo no mínimo 10 minutos e no máximo estourando 30 minutos. Não vídeos de 2 horas, 2 horas e meia, 1 hora, como é o meu caso. Então, todas as vezes que eu venho aqui trazer alguma revelação a vocês, é para passar aquilo que Deus me deu e que eu vejo urgência em transformar essa revelação para que todas as pessoas possam também receber. Ok? Então, não tem esse canal falando de Deus, que agora a gente já descobriu que há vários outros canais falando de Deus, né? Muitas pessoas têm criado canais com o mesmo nome, mas esse canal ele não tem nenhum intuito de fazer alguém ficar famosa. Mas enfim, tudo começou no sonho do mês de outubro. Até então, como eu já havia dito aqui em vídeos anteriores, eu estava um pouco distante dos propósitos que Deus deu à minha vida. Eu estava procurando os meus objetivos, não que isso seja errado, mas a minha confiança em Deus estava totalmente capenga. E fora isso, eu estava achando que eu estava perdendo a minha vida, o meu tempo, sendo certinha demais e esperando as coisas acontecerem de acordo com a vontade de Deus. Aí o Senhor me deu esse sonho e foi a partir desse sonho, essa revelação do mês de outubro, que tudo começou a acontecer. A partir dali passavam-se alguns meses e Deus me dava outras revelações. Enfim, o que aconteceu? Eu percebi que Deus estava me despertando e que não adiantava eu achar que eu já estava há tanto tempo, né, na igreja, e até então eu achava que o fato de eu estar em um templo religioso era importante, e hoje Deus me deu essa revelação que não é importante, porque o templo de Deus sou eu. Agora, esse templo religioso que existe, né, o fato de nós estarmos em comunhão com o nosso irmão é importante no sentido de um estar ajudando o outro, um está intercedendo pelo outro, um está animando o outro. Então, o que aconteceu? Passaram-se ali, Deus começou a me dar outras revelações. A princípio,
Deus me dava muitas revelações pessoais. Então, quando essas revelações, esses sonhos começaram a acontecer, eu percebi que alguma coisa Deus estava querendo me mostrar. Porque se eu só sonhasse, Deus não me mostrasse que algo estava acontecendo, eu poderia duvidar daquilo que Deus estava me mostrando. Então Deus primeiro me deu revelações a respeito da minha vida particular. Essas coisas começaram a acontecer, então eu comecei a entender que Deus poderia falar comigo em sonho. Porque a princípio eu entendia que Deus apenas falava comigo em visões, mas há anos que eu não via nada e que nada acontecia. Então Deus me mostrou que ele falava comigo em sonho. A partir do momento que essas coisas começaram a acontecer, então eu entendi que realmente não era coisa do acaso. Então o que aconteceu? Uma vez eu tinha pedido a Deus o discernimento sobre o arrebatamento da igreja, porque eu me converti com esse tema. E cada um fala uma coisa, né? O arrebatado, o primeiro vai ser pré-tribulacionista, o outro fala um meso e o outro fala que é após a tribulação. Na verdade, eu sempre acreditei numa coisa que a minha tia falou. Independente do que nós acreditamos, o que tem que acontecer irá acontecer. Ainda que muitos não acreditem no arrebatamento, mas se você estiver diante de Deus, fazendo a vontade dele, você vai ser arrebatado, independente de você acreditar ou não, certo? Só que a minha preocupação não era isso. A minha preocupação é eu estar preparada para, se o arrebatamento não acontecesse antes da grande tribulação, eu deveria estar preparada para enfrentar a grande tribulação, que essa é a base que eu vi no sonho que Deus me deu, que muitas pessoas vão tentar tirar a vida, porque acreditavam a vida toda que a igreja ia ser arrebatada antes da tribulação, mas que vão entender que pelo fato do anticristo ter se manifestado e elas não foram arrebatadas, muitos vão querer se matar porque acham que não eram suficientemente santos para herdar essa promessa de Deus. Então, o que eu estou falando a vocês é que não estou aqui pregando o pós-meso pré-tribulacionista. Eu estou pregando algo que nós precisamos, como igreja de Cristo, é estarmos preparados, porque se nós não formos raptados, e nós já falamos aqui no canal a diferença de rapto e de arrebatamento, se nós não formos raptados, nós precisamos mais do que nunca estarmos preparados para passarmos pela grande tribulação e que não será fácil. O próprio Senhor Jesus disse que nunca houve e nunca mais haverá tempos tão difíceis quanto esse que ocorrerá durante o período da grande tribulação. Então, o que acontece? Até então, eu achava que todos os que aceitavam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, independente dele ter feito coisas erradas ou não, todos seriam arrebatados. E eu entendia que arrebatados era a mesma coisa que rapto. Só que rapto não é anunciado. Rapto é algo que você tira com força, que nós já falamos no estudo, e que é totalmente diferente do que Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 25. Ele dá passo a passo das coisas que irá acontecer para antes da vinda dele nas nuvens, e que todos os olhos irão ver. O arrebatamento não é secreto. O que é secreto é o rapto da noiva de Cristo, ok? Então muitas pessoas falam assim: Regiane, mas de onde você tirou essa ideia de que a noiva é um grupo separado da igreja? Primeiro, eu não tirei isso da minha cabeça. Isso foi me revelado. Foi me revelado em sonho. Não uma, nem duas, mas 3 vezes isso foi me revelado. E no dia que eu tive esse sonho, eu fiquei tão desesperada e perguntei ao Senhor se mais alguém tinha tido essa revelação. E eu já pus aqui no canal que mais um irmão teve, que foi o J. Leandro, ele já faleceu, né? E que o Ken Peters, ele também teve essa revelação. Só que o Ken Peters, ele não entendeu nessa época, porque até então ele era um católico. Então Deus ia mostrar algo que fosse compreensível para ele, porque a princípio Deus queria primeiro ganhar a vida do Ken Peters, para depois fazer dele um grande pregador. Tanto é que se Ken Peters tivesse visto o arrebatamento da igreja, quando ele narra nas revelações dele, e não o rapto da noiva, mas ele fala que pessoas sumiram,
Então o que aconteceu com essas pessoas que deram a vida por amor ao evangelho, e ele mesmo, a esposa dele, mais o Senhor? Porque se já houve o arrebatamento, não há dois arrebatamentos, ok? Então na realidade quem Peter estava vendo o rapto da noiva, o rapto da noiva de Cristo. Mas enfim, eu já expliquei isso em alguns estudos, eu não vou tornar aqui para não deixar esse vídeo muito longo, porque eu tenho outras coisas a explicar. Então, Deus me falou que, embora todos nós sejamos levados, há um grupo que será levado primeiro, há um grupo que Ele separou para desempenhar uma função. E Ele disse para mim que Ele sempre fez isso. Ele sempre fez isso. Quando ele separou primeiro os levitas, então todos eram de Israel, certo? Mas na tribo de Israel, Deus levantou um grupo para que fosse o quê? Os levitas dele, para que fosse aquele que estivesse em contato direto com eles. E vocês veem que as obrigações dos levitas eram diferentes das obrigações das outras tribos. O que acontece? Deus também fez isso. Eu vou encurtar. Quando nós vemos o próprio Jesus Cristo, certo? O próprio Jesus, quando ele selecionou 12, vocês veem que o apóstolo Paulo ele só foi considerado apóstolo, discípulos de Jesus, porque o próprio Jesus, ainda que ele não tivesse visto Jesus, mas o próprio Jesus apareceu para ele em uma voz e revelou que era necessário que ele aprendesse a sofrer pelo evangelho, porque se não fosse isso, os discípulos que estavam com Jesus durante a vida dele aqui na terra não teriam aceitado ele como um discípulo escolhido por Jesus, porque todos os outros eram cristãos, mas não eram aqueles que foram escolhidos por Jesus. Então você vê que Jesus ele veio pregar para uma multidão, mas ele escolheu um grupo para desempenhar uma função. Então, isso sempre existiu, só que na nossa cabeça sempre nos ensinaram que nós somos um todo, então não importa o que aconteça, tudo vai acontecer com todo mundo, mas não é verdade. Deus me revelou que há um grupo, assim como ele sempre desempenhou isso, essa separação desde a antiguidade e desde a vida do filho dele aqui na terra, há um grupo que primeiramente será tomado como a primícia. E nós já falamos sobre isso, porque esse grupo será ofertado não só a ele como primícia de toda a humanidade que reconhece o favor dele, dando o próprio filho, mas esse grupo também será a primícia também para o Cordeiro, que está escrito lá em Apocalipse. E nós já falamos nos estudos, eu não vou repetir aqui. Então, de tudo há uma primícia. Deus sempre separa uma primícia e essa primícia sempre desempenha algo em especial. A noiva de Cristo, ela tem características, e já foi dito nos estudos, que é diferente de todos os outros crentes, é diferente de todos os outros cristãos. Sou eu que escolhi, queridos? Não fui eu. Eu tirei isso da minha cabeça. Eu acho que eu não teria tanta inteligência para isso. Mas isso foi me dado pela revelação nos sonhos que Deus me deu, pelo entendimento da palavra dele. E quando eu estava fazendo os estudos, o próprio Senhor me revelou. E não me revelou somente mas ele me revelou com capítulos e versículos, e eu trouxe aqui para vocês. Então, quando você me pergunta, muitas pessoas estão me perguntando, Jane, mas de onde você tirou isso? Isso é um absurdo que um grupo vai ser raptado e o outro vai ser... Entenda que rapto é secreto. Quando a noiva for raptada, que esse é o grupo que nós já falamos, e a noiva, porque o próprio apóstolo Paulo diz que ele não faz parte da noiva de Cristo. Olha, o próprio apóstolo Paulo teve esse entendimento. E nós já falamos num vídeo aqui falando sobre o arrebatamento da igreja. E que os discípulos de Jesus não esperavam ser a noiva de Cristo. Eles esperavam ser arrebatados, mas não a noiva de Cristo. Então, preste bem atenção que esse grupo aqui, ele será raptado. E de repente, o rapto não tem dia, não tem hora, não tem estação, não tem nada. A pessoa só tem que estar preparada. E ela, desde sempre, tem que ter aceitado o chamado dela. Entendeu? Agora, o arrebatamento
ele é anunciado, e nós já falamos. O próprio Jesus Cristo falou: vide quando o abominável estiver no lugar santo. E aí ele começa a dar vários sinais, e aí ele diz que a vinda dele está próxima. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês, muitas pessoas me perguntaram assim: mas Rejane, a Jesus tão cedo vai vir porque o evangelho não foi pregado a toda a humanidade. Eu quero falar uma outra coisa que foi também um entendimento que Deus me deu através da boca de uma serva dele. Nós estamos comentando sobre isso, e eu falei assim: nossa, nunca tinha pensado isso. Jesus, ele falou que quando o evangelho fosse pregado em todo mundo, aí seria o fim. Ele não disse: quando o evangelho fosse pregado a todo mundo, aí seria o arrebatamento. O arrebatamento não tem nada a ver com o evangelho ser pregado em todo mundo. Vocês sabem quando o evangelho será pregado em todo mundo? Na grande tribulação. Por quê? Não somente a igreja que vai estar aqui vai estar pregando o evangelho, mas como os próprios judeus que vão entender que quem eles crucificaram era realmente de fato o Messias, eles vão ser a boca de Deus para pregar também a toda a criatura. Então, quando o evangelho for pregado para toda a criatura, será o fim de tudo. Vocês estão entendendo? Só que o arrebatamento depende disso? Não. Para que o arrebatamento aconteça, não precisa necessariamente que o evangelho seja pregado a todo mundo. Então, não fique achando: tantas crianças estão nascendo aí, muitas pessoas estão nascendo, que absurdo, Deus vai arrebatar assim, com tanta criança vai ficar. Uma outra coisa que eu quero trazer para vocês: durante a grande tribulação, que o homem abominável se manifestar, e que nós já falamos aqui o que eles estão querendo fazer, e eu vou falar em outros vídeos, é por isso que eu estou correndo com o estudo Quem é Jesus Cristo, porque eu preciso trazer um entendimento que eu ganhei, mas eu preciso primeiro apresentar esses estudos para vocês. O que acontece? As pessoas vão abandonar seus filhos, muitos vão estar tão atordoados que não haverá o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. E nós estamos vendo que isso já estão querendo acabar com tantas agendas transgêneras, eles aprovando aí. Então, queridos, e tem outras coisas que eu quero falar, mas eu não posso falar aqui, porque senão o vídeo vai perder o foco. Preste atenção. Vai ter um período na nossa história, né, que a gestação simplesmente vai entrar em declínio. Não fique acreditando que mas Deus vai julgar as crianças. E outra coisa, no juízo final, que nós vamos falar quando também sobre isso, foi uma revelação que Deus também me deu e é linda, e eu preciso passar para vocês. Nosso Deus é lindo. Não é porque não aceitou Jesus, então está condenado. Preste atenção. O próprio Deus fala lá em Apocalipse que os livros serão abertos. Leiam lá. E lembra de um sonho que Deus me deu, que foi sobre o arrebatamento da igreja, e que tinha um anjo do lado de cada pessoa, e cada anjo carregava um livro sobre a vida, a história da vida daquela pessoa. É lindo. Deus revela, Deus mostra, Deus fala. É muito lindo que Deus tem revelado não somente a mim, mas a muitas outras pessoas. Não fique nessa ideia de que eu aceitei Jesus agora, então eu vou pecar, e eu pecando, Jesus vai me perdoar, e na última hora, se eu começar a ver os sinais, eu posso me arrepender, Jesus vai me perdoar e eu vou ser arrebatado. Querido, não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Primeiro que as pessoas têm um péssimo entendimento de quando Jesus falou lá para aquele ladrão, no último momento da vida dele, que ele estaria com ele naquele dia ainda no paraíso. Tem uma vírgula ali que nós já falamos do estudo que foi mal colocada. Mas preste sua atenção. Se você é uma pessoa que professou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas os seus frutos são totalmente frutos inadequados com aquilo que um servo de Deus deve produzir, primeiramente, você corre o risco de morrer e ir direto, sabe para onde? A Bíblia diz que 2 coisas serão lançadas no lago de fogo: a morte e o inferno. Então há um grupo que vai direto para a morte e há um grupo que vai direto para o inferno. A única coisa que ainda não foi inaugurada foi o lago de fogo, que tanto a morte como o inferno serão lançadas. Então preste atenção numa coisa.
Cuidado, cuidado que os hipócritas não herdarão. Cuidado que se você é um crente que é totalmente moderno, open mind, a mente totalmente aberta, e aceita as coisas, está servindo a dois senhores, saiba que você só está servindo a um, porque você não pode agradar a Deus sendo morno. Ele vomita. E acredite no que eu vou te falar, seja cafona. Pegue a palavra de Deus, agarre a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Viva, viva. Não estou falando para você ser um crente santarrão e sair pisando em todos os irmãos achando que você é melhor do que todos. Cuidado, porque você não está aqui para ajudar, você não é juiz nem da sua vida, que dirás da vida dos outros. Então, muitas pessoas falam assim, mas eu vou me converter na hora que estiver acontecendo isso. Você simplesmente vai ficar. Vai ficar. O rapto já aconteceu, mas até durante... E outra coisa, deixa eu falar. Na grande tribulação, preste atenção no que eu vou te falar, somente os fiéis serão guardados. A mulher foi levada para o deserto e protegida do alcance do dragão. A mulher são os crentes que vivem o evangelho. Agora, a sua semente, a semente da mulher, são aquelas que... Quem é que gera... Olha só, preste atenção no que eu vou te falar, uma coisa bem importante. Quando alguém sai de uma mulher, é filho dela, certo? Então, muitas pessoas dizem que a semente da mulher são os judeus. Os judeus não acreditam, não vêm da igreja. Quem é a semente da mulher? São as pessoas que estão se convertendo naquele período e são os crentes que se converteram, mas não viveram o evangelho. Lembra de que um deu 100, o outro deu 60 e o outro deu 30? Lembra que nós falamos sobre essa parábola? Aqueles que deram 30 e 60, cuidado. Eles não deram 100% das suas vidas a Deus. Eles serão perseguidos e eles serão lapidados durante a grande tribulação para que eles se tornem um trigo maduro para serem arrebatados. Mas a mulher que é trigo maduro, ela será levada e protegida durante a grande tribulação para não sofrer. Grande tribulação e juízo é totalmente diferente. Grande tribulação foi feito para fazer com que as pessoas se aperfeiçoem, se amadureçam para algo que Deus quer realizar através dela. E juízo de Deus é mão de Deus sobre as nações, mão de Deus sobre os povos que rejeitaram a sua palavra. É totalmente diferente. E só a mulher, que é o trigo maduro, que tem maturidade espiritual e deu 100% da sua vida, é que terão conexão direta com esse grupo que são as primícias do Senhor, Deus e do Cordeiro, e elas é que irão espalhar todas essas informações que o próprio Senhor está dando através da sua noiva. Os discípulos recebiam a informação direto de Jesus e eram eles que eram a boca de Jesus para as nações. Então o que acontece? A mulher que foi levada para o deserto, ela será a boca da noiva para as outras nações. Preste atenção. Lá em Apocalipse diz, o Espírito diz, vem, e a noiva diz, vem, porque na grande tribulação a noiva também estará trabalhando para que a sua festa de casamento esteja cheia. Queridos, preste atenção. Se você realmente quer ser protegido da grande tribulação, não passar pelo tormento, seja trigo maduro. Não brinque com o evangelho, não brinque com a palavra de Deus. Não brinque, não brinque. Não brinque. Eu vejo aqui vários crentes brincam com a palavra de Deus. Acho até que eu sou beata. Eu não sou beata. Eu preciso me libertar de muitas coisas. Eu preciso me consertar muita coisa. Eu estava lendo esses dias o livro de Paulo, de Pedro. Eu falei assim, meu Deus, eu estou na classe desses dois. Porque o que eu tenho que falar, eu digo logo. Eu não tenho meio termo. Paulo era um pouco esquentado. Pedro também era esquentado. Eu sou esquentada. Sou muito tranquila, muito calma. Tenho uma paz, mas quando se trata de verdade, eu não tenho meio termo. Eu falo mesmo, se ofender, pelo menos ofendeu para consertar, para ajudar a pessoa a acordar. Eu não tenho meio termo com o erro. Eu falo, ou aceito o erro de imediato, ou aponto o erro. Eu sou assim. Então, queridos, por favor, não abrace o pecado. Não brinque com o evangelho. Porque é assim que a noiva foi arrebatada. Que é ela que segura, são as primícias que seguram a manifestação do Cristo. Assim que a primícia for retirada, que aquele que impede do mal se manifestar for retirado, aí começará.
Uma outra pergunta que me fizeram aqui é: Rejane, o que aconteceu com esse sonho do mês de outubro? Queridos, eu sonhei o mês de outubro. Eu não sou Deus. Eu sou apenas uma porta-voz. Muita gente fala assim: vai ser esse ano, mês de outubro. Eu já expliquei esse sonho, Deus já me deu discernimento, eu já falei o que eu entendo sobre esse sonho. Então, come on. Para de ficar achando que, então vai ser esse ano. Não, as coisas que aconteceu no sonho, que eu vi no sonho, está acontecendo agora. Entendeu? Tem pessoas que só Jesus na causa. E uma outra coisa também que me perguntaram foi: Rejane, a questão do sonho que você falou da Terceira Guerra Mundial e que, nossa, eu tenho que falar sobre isso e um vídeo exclusivamente só para isso. Eu falei sobre a Terceira Guerra Mundial e falei sobre a manifestação do anticristo e falei sobre o sonho que eu tive com o Jair Bolsonaro. Mas eu vou dar só uma pincelada aqui. Primeiro, vocês devem guardar o mantimento, porque independente da Terceira Guerra Mundial acontecer ou não, nós estamos vendo que o Brasil está caminhando para uma guerra civil. E nós falamos sobre como se preparar para a Terceira Guerra Mundial, e nós falamos nesse meio termo o porquê eles querem desencadear uma guerra civil no Brasil. Nós falamos sobre isso. Então fica esperando acontecer uma Terceira Guerra Mundial, mas não se prepare para uma guerra civil não, para ver o que vai acontecer. Fique. Tem muita gente que fala: Deus vai prover. Olha só, Deus mostrou a José, deu um sonho a Faraó, mas mostrou ao povo que eles deveriam se preparar. Fique nessa de que Deus usou lá no passado, mas que Deus não atua agora, que você vai ver o que vai acontecer. Não se prepara não. Deus está falando lá: se prepare, armazene, junte alimento, junte água potável, olhe medicamento, compre uma... Tá aí, eu dei um vídeo para vocês. É o que eu falo. Muita gente fala: mas uma doida aí querendo ganhar, aparece no YouTube. Eu não quero. Se vocês verem que às vezes eu nem faço vídeo, eu não ganho nada. A gente bota propaganda, mas as pessoas não assistem. E mesmo que assistisse também, eu não ganho nada. Todo dia para mim é um milagre. Eu vivo de milagres. De verdade, eu vivo de milagres. Então, não vem com essa história de que é perda de tempo. Perda de tempo é você, que não está se preparando. Assim como muitos, de repente, falaram quando José teve aquele sonho: é mais um doido. Deus ainda colocou no coração de Faraó que José estava trazendo a verdade. E muitos que criticavam José só acreditaram quando a fome chegou. Nossa, bem que aquele garoto falou: nossa, eu podia ter preparado, agora eu vou ter que ficar dependendo do favorzinho dele, de me dar pouquinho grão. Foi isso. Então tem muita gente que é Tomé, tem que ver para crer. Mas já é tarde demais. Outra coisa é que eu tenho que trazer essa interpretação. Eu tive uma interpretação sobre o sonho que eu tive com o governo de Jair Bolsonaro. Ore pelo presidente. Deus escolheu um cara meio doido, porque só um cara meio doido, com todo respeito ao excelentíssimo presidente da República, porque eu tenho que respeitar, porque é autoridade constituída por Deus, então eu tenho que respeitar, mas eu estou usando a linguagem que muitos falam. Esse homem é doido, mas Deus escolheu um doido, como escolheu Trump como doido, para ir contra o sistema. Vocês não sabem, muitos não sabem o que está acontecendo. Para ir contra o sistema. Vocês precisam orar, porque o presidente da República do Brasil está com péssimos conselheiros. Temos que orar por ele. E no sonho que Deus me deu a respeito do Jair Bolsonaro, usaram algo que ele não falou, mas talvez seja um mal entendido, para derrubar ele. E ele simplesmente estava fraco. Estava no poder, mas estava fraco. E o vice tomava o poder. Prestem atenção. A guerra que ele está enfrentando é interna e externa. E o grupo que trabalha externamente está usando o grupo, está apoiando o grupo que trabalha internamente para minar as forças dele. E sabe quem esse grupo está usando? Você. Você que fica: eu sou esquerda, eu sou direita. Você não é nada. Você é brasileiro. E brasileiro não tem esse negócio de direita e esquerda. O povo de Israel não tinha esse negócio: eu sou esquerda e direita. Não, eles eram um povo. Enquanto tiver essa separação, eu sou esquerda e eu sou direita, ninguém vence. É isso que eles querem. Eles querem botar divisão.
nas pessoas. Ah, eu sou direita, eu sou esquerda. Pare com isso. Enquanto uma pessoa estiver ali no poder, daqui a 4 anos você pode substituir essa pessoa. Mas se você for contra o governo dela, você está fortalecendo quem está de fora querendo entrar para tomar o poder. Tomar o Brasil. E uma vez esse povo instalado, ninguém tira. Não se tira depois de 4 anos. Mas um presidente você remove daqui a 4 anos. Pare com essa ideia de apoiar, botar no Facebook. Ah, é porque ele tirou a minha aposentadoria. Aqui na América do Norte, pergunta o que é com a aposentadoria aqui. Vocês vão rir. O Brasil tem mais benefícios do que aqui. Ridículo. Aqui eu ia filmar, mas talvez alguém ia me pegar, né? Tem pessoas que trabalham com balão de oxigênio. Não tem a lei do trabalho aqui, não. Não tem o INSS aqui, não. Não vai pagar teu seguro para quando você sofrer um acidente ou ficar mal, não puder trabalhar e o seguro te cobrindo. Paga aqui não, para ver o que acontecer. Muita gente aqui trabalha com balão de oxigênio. É ridículo. Infelizmente. Ou você acredita no que eu estou te falando, ou acha que eu estou falando besteira, mas eu não podia filmar. Aqui, ó, tem cheio de gente. Deficiente, inválidos, senhor de 80, 90 anos. É isso mesmo. Trabalhando. Infelizmente eu não pude filmar. Eu tentei, mas não consegui. E eu fiquei com receio de repente, bloquear meu vídeo. Porque as informações que eu prefiro passar para vocês é fé, vocês acreditarem em mim ou não. Entendeu? Então quando você fala, mas eles estão tirando o meu direito. Que direito? Que direito? Eu já falei para Deus, Senhor, se o direito que eu tenho eu ganhar é necessário esmagar pessoas frágeis, eu não quero esse direito. Se para você ter algum direito, pessoas frágeis têm que se submeter a ser explorado, eu não quero esse direito. Crianças têm que ser submetidas a ideologias ridículas, idosos e outras pessoas mais. ONGs têm que entrar no meu país. Acorde, veja de que lado você está. Você é brasileiro, independente de ser esquerda ou direita, você é brasileiro. E ore por esse homem. Ore para Deus, dá sabedoria a ele. Porque imagine, se todo mundo está te apontando, tem uma hora que você fica louco. Você acha que você é o louco, você realmente é louco. Senão eu vou falar assim, a Regiane é maluca, a Regiane é maluca. Vai ter uma hora que, de tanto eu fazer as coisas certas, as pessoas dizem que eu maluco, eu vou fazer, gente, eu não sou maluca mesmo, então eu vou fazer maluquice. Então preste atenção, ore pelo governo do Brasil. E principalmente pelos deputados federais e senadores que são as hienas. Muitos estão ali como hienas para derrubar o presidente da República. Muitos estão ali como hienas para derrubar esse homem. Ele é perfeito? Não, não é perfeito. Se fosse perfeito, não estaria na presidência, estaria na glória. Ele seria um Enoque. Enoque andou tanto com Deus que Deus falou assim, Enoque, você está andando tanto comigo, vem para cá, a terra não te merece. Então, ele não é perfeito, mas Deus usa as características dele para ir contra aquilo que Deus não quer que se manifeste agora. Por quê? Porque a igreja está aqui. Assim como Deus usa o Trump, também é outro. É perfeito. Nem um pouco. Mas é outro que vai contra o sistema. Deus usa a nossa personalidade para fazer com que o plano dele aconteça. Quer ver um exemplo? Se o apóstolo Paulo não tivesse o temperamento que ele tinha, o evangelho não chegaria aos gentios. O apóstolo Paulo bateu tanto de frente com os judeus, ele mesmo disse que ele se fazia de louco. Mas por quê? Porque ele precisava levar o evangelho. O apóstolo Paulo tinha um temperamento super difícil. Até mais que o próprio Pedro. Então, queridos, Deus usou o temperamento do apóstolo Paulo para que o evangelho dele fosse distribuído no mundo. Deus está usando o temperamento do Jair Bolsonaro, do Donald Trump, para ir contra o sistema que está querendo corromper a humanidade. Se isso não acontecesse, os planos de Deus, porque tudo tem um tempo, não
ia acontecer no período que ele quer que aconteça. Olha quantos séculos Satanás está tentando tomar o poder do mundo, da raça humana. Então Deus sempre usa pessoas com temperamentos fortes para que haja o quê? Um impedimento, um empecilho. E nós temos várias experiências, não somente no Novo, como no Velho Testamento. Eu vou fazer um vídeo exclusivamente só para contar o entendimento que eu tive, essa revelação que Deus me deu da gestão do Jair Bolsonaro. Não é agora. Ok? Porque eu só estou respondendo as perguntas por alto, e umas eu estou entrando mais a fundo, e a outras eu vou fazer um vídeo exclusivamente só para isso. Uma outra pergunta que me fizeram: irmã Regiane, por que você não conta mais sonhos? Você agora resolveu falar sobre os estudos. Primeiro que eu não sonho todos os dias. Deus não me dá revelação todos os dias. Quer dizer, eu sonho todos os dias, mas Deus não me dá revelação todos os dias. Então, não é todo dia que eu vou chegar aqui, que eu acho, né? Se Deus quisesse me dar, é uma outra coisa. Ele é Deus. Mas Ele não me dá revelação todos os dias. Agora, os estudos estão acontecendo por vários motivos. Alguns deles são: se eu não falar com vocês, o canal é fechado, é bloqueado, né? E muitos de vocês são desinscritos do canal pelo próprio YouTube. Segundo, eu estou fazendo os estudos porque eu quero, em cima deles, trazer o entendimento que Deus me deu de muitas revelações que eu já postei aqui no canal. Ok? Terceiro, eu quero trazer os estudos não porque eu quero ganhar os irmãos que já são cristãos, mas eu quero ganhar várias ovelhinhas que têm pensamentos, entendimentos errados sobre o evangelho que muitos têm pregado aí. E que não é o evangelho que Jesus Cristo veio aqui e nos ensinou. Então, os estudos que eu estou trazendo, os vídeos em especial, esses agora que é em relação às entradas, ele tem um fundamento maior, que é ganhar almas e também fazer com que eu relate a vocês algum entendimento que eu recebi de Deus. E um dos entendimentos foi a respeito da morte. Uma vez eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa falou assim: mas se alguém morrer, é uma pessoa boníssima, mas morrer sem Jesus, sem ter conhecido Jesus. E aquela pergunta sempre ficou na minha mente, né? Que ela falou: o que vai acontecer? Deus não é justo? Então eu sempre perguntei a Deus: o que vai acontecer com essa pessoa? O que vai acontecer com essa pessoa? O que vai acontecer com essa pessoa? Até que eu recebi de Deus esse entendimento no livro de João, se eu não estou enganado, no capítulo 5. Mas enfim, para eu falar sobre esse entendimento, eu preciso explicar a vocês, eu preciso trazer um estudo a vocês, assim como eu falei sobre a noiva de Cristo. E lá no finalzinho eu relatei a vocês o entendimento que Deus me deu, certo? Então, da mesma forma, eu quero trazer essas informações sobre suicídio, sobre pessoas que morreram sem Cristo, pessoas que eram boas, o que vai realmente acontecer, para onde essas pessoas vão. Por exemplo, teve uma pessoa cristã que quase, né, chegou a me ofender, né? Mas me ofendeu entre aspas, porque eu já esperava isso dela, que esse entendimento era herético. E é interessante que Deus deu à própria pessoa depois, meses depois, o entendimento do que eu estava falando estava totalmente condizente com aquilo que ele, né, tem revelado. Eu acho Deus lindo, porque o justo não se justifica. Ainda que você não acredite, mais tarde Deus vai trazer alguém para fazer você entender melhor. Eu entendo que eu tenho uma falha na explicação, às vezes eu sou muito afoita para falar e não trago as coisas com clareza, né? Mas, enfim, eu trago de acordo com o entendimento, né? Com a melhor explanação que eu possa ter para vocês. Mas os estudos que eu estou fazendo é justamente para trazer essas informações e ganhar outras pessoas para o evangelho verdadeiro, não esses evangelhos que estão sendo pregados por aí. Tá bom? Queridos, por isso que eu quis fazer esse vídeo explicando. Se tem mais alguma dúvida, eu faço uma pausa e a gente quebra os estudos, eu venho aqui responder. Mas eu preciso que vocês continuem firme e forte. O evangelho, ele precisa ser vivido na nossa vida todos os dias. Naquele dia haverá muitas surpresas. Muitas pessoas vão ficar. Não é que muitas pessoas vão ficar porque não vão ser raptadas. O rapto é secreto e é somente para
a primícia, que é a noiva de Cristo. E a noiva não é todo mundo. Você vê que no casamento, o grande número são os convidados. A noiva é só um, assim como o noivo é só um. Tanto noiva como o noivo faz parte do corpo, né? O noivo é o cabeça, que é o Cristo. A noiva e logo vem os seus convidados. Tanto a noiva como os convidados fazem parte do corpo de Cristo. Mas tem uns que falam que não, só a noiva que faz parte do corpo de Cristo. Mas eu tenho um outro entendimento. Meu entendimento, eu já expliquei aqui, eu acho que tanto noiva quanto os convidados fazem parte do corpo de Cristo. Porém, só a noiva é que não será deixada para sofrer a grande tribulação, porque ela é primícia. E eu já expliquei por quê, tudo nos estudos, vai lá no canal. Mas os convidados, e nós temos várias parábolas falando sobre os convidados, né? E eles passarão pela grande tribulação. Queridos, independente de você ser noivo ou não, eu já falei, seja trigo maduro para que você seja a mulher que será protegida. Eu fico muito triste porque as pessoas acham que o fato de você irmos para a igreja, para o templo religioso, já te garante a salvação. A Bíblia diz que pelo fruto você conheceria a árvore. Se você come maçã, você sabe que aquela ali é macieira. Muitas pessoas estão dando frutos não condizentes com o Evangelho. Se Cristo é a videira verdadeira, os nossos frutos, as nossas ações têm que ser condizentes com a árvore do qual nós fomos enxertados. Se você realmente está enxertado em Cristo, você precisa produzir frutos condizentes com a árvore que você está enxertado. Se Jesus é a vida, então você precisa produzir vida. Vida ao mundo que está sedento. Você vê que em todas as referências Jesus diz que ele é a vida. Tem muitas pessoas produzindo morte ao seu próximo, ao semelhante. Não condiz com a minha ideia, não é da minha igreja, não é a favor dos meus pensamentos, então eu não vou ajudar. Jesus não fez isso. Jesus, ele não olhava quem ele ajudaria, ele ajudava a todos. Todos. Inclusive até os fariseus que queriam matá-lo. Jesus abençoava a todos. Na multiplicação dos pães, Jesus não fala assim, aí, ó, pessoal, distribui somente para o pessoal que está ouvindo a minha pregação e que vai aceitar a minha mensagem. Jesus não falou isso. Não. Só distribuindo para todo mundo. O que está acontecendo é que nós estamos fazendo separações. Jesus nunca disse isso. Evangelho podre, fraco, que muitos de nós estamos vivendo. Preste atenção. Cuidado. Cuidado. O próximo vídeo nós vamos continuar com a mensagem sobre Jesus Cristo no islamismo. É interessante que todas as vezes que eu vou falar de um vídeo, eu tenho uma experiência com a cultura do qual eu vou falar. Por exemplo, eu falei sobre a cultura budista. Apareceu um budista na minha sala esses dias, né? Literalmente, veio lá do budista, veio lá do... esqueci o nome. Ai, meu Deus, veio lá da Índia mesmo, né? Esqueci lá o nome do local, agora fugiu a mente. E eu falei assim, nossa, e é o budismo, eu com aquela roupa cor de abóbora, cabeça raspada, e eu fiquei assim, uau, nice, né? Legal. E a mesma coisa, agora essa semana foi ontem, né? Eu tive que resolver um negócio que eu sofri um pequeno acidente, mas Deus me deu livramento, graças a Deus. E eu tive contato com o pessoal muçulmano, né? Que é o próximo vídeo que eu vou ter agora. Daqui a pouco eu tô vendo aquele povo de branco entrando com aquela joupona e o outro orando, eu falando e eu achando que, né? E eles param para orar, independente do que eles estão falando, eles param para orar naquele momento para orar. E aí eles oram em direção à Meca, né? Que nós vamos falar no próximo vídeo. E eu tô assim, depois que eu me liguei, eu falei assim, meu Deus, esses caras, eles são muçulmanos, porque eu tô estudando sobre isso, né? Para passar para vocês, e eu peguei, eu falei assim, nossa, I'm sorry, né? A pessoa tava ali orando, tudo bem, né? Aquela coisa toda. Então eu tenho crescido muito com esses estudos, né? E eu vou falar uma coisa para vocês que aproveite, absorva o máximo. Tem pessoas maravilhosas no YouTube com muito mais conhecimentos que eu.
Eu trago coisas básicas aqui para vocês, mas tenta absorver o máximo dessas informações para você crescer. Crescer como pessoa, crescer de uma forma que você não somente venha a se ajudar, mas ajudar o próximo. Crescer em entendimento. O que está acontecendo é que muitas pessoas resolveram ficar numa caixa e não saem dali porque o que ofereceram para elas já é o suficiente. Cresça. Ore por mim para que Deus possa me abençoar, dando-me entendimento para que eu venha trazer mais coisas a vocês. E eu acredito que eu ainda não tenha recebido outras revelações, porque eu acho que o básico, principal, ele já revelou. E nenhuma revelação é maior do que a própria palavra dele. Só que essas revelações que eu recebi dele foi justamente revelações que muitos de nós temos tantas dúvidas, né? Afinal de contas, quando será o arrebatamento? Quem é quem? Quem é que vai ser arrebatado? Blá, blá, blá. E Deus foi e nos usou. Pronto. Agora precisa de mais? Não. Abre a Bíblia e leia que tudo está lá. Por isso que eu falo, assista os vídeos com a Bíblia do lado. Deixa eu lá ver se realmente bate. Ok? Então, ore por mim para que Deus possa sempre dar uma palavra de vida, colocar uma palavra de vida na minha boca, nos meus lábios, para que Ele possa abençoar a sua vida também. E não somente a sua vida, mas de tantas outras pessoas que precisam conhecê-lo como realmente Ele é. Um Deus bom, um Pai bom, amoroso, um Pai extraordinário, que não quer condenar ninguém, mas que todos, através do Filho dele, reconheçam que Ele só está aqui para nos abençoar. Que o Eterno, o Criador dos céus e da terra, Jeová, possa abençoar a sua vida e possa te encher de sabedoria através do Espírito dele que habita em você. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.